como é que eu soube da história do meu pai com minha mãe? Primeiro, com meu pai mesmo, a partir dele, nada. Ninguém sabia. Ninguém sabia, ninguém sabia. Dona Didi é que dizia para mim, quando eu já estava assim com. Eu fui para lá, para casa dela, papai me levava uma vez, duas ou três ou quatro, de vez em quando tinha briga com Letícia, ele levava para lá, etc. Uma das coisas que eu me recordo, dona Didi, dizendo para mim, era o seguinte: menino, o teu pai e a tua mãe eram feitos dois pombinhos, só viviam se beijando, se abraçando. Mas tua mãe chorava o tempo todo. Chorava todos os dias e chorava o dia todo. Você era o choro o dia todo. Puta que pariu. Ela não sabia. Mas por que ela chorava tanto? Ninguém sabia. Ninguém sabia por que ela chorava tanto. Então, Didi dizia isso para mim, mas eu também não sabia. Como é que eu ia saber? Numa certa noite, lá em casa, nós às vezes costumávamos tomar sopa à noite. Então estava papai lá naquela mesa e eu do outro lado. Aí eu digo para papai assim: papai, o senhor conhece Milton? Aí ele disse: que Milton? Eu disse: Milton Tavares. Aí as sobrancelhas arquearam-se e disse: que Milton o quê? Eu disse: Tavares, que tem uma irmã chamada Mildete. Ele disse: que história é essa, menina? Aí ele acusou o golpe, né? Que história é essa? Quem foi que ele disse esses nomes? E também Milderval. Espera aí, onde é que você soube? Onde é que você. Aí ele ficou gago, né? Porque ele era gago também. E aí eu disse: não precisa ficar nervoso, porque eu os conheci a todos. Como? Como foi que você os conheceu? Você conheceu onde? Como é que foi? Se o senhor quer que eu conte? Disse, claro. Aí eu comecei. Eu disse, pois é, e eu também estive na casa do senhor Álvaro. Você esteve lá? Eu disse, esteve. E como é que ele recebeu? Eu disse, amavelmente. Ele me deu um abraço e me deu um beijo. Disse, verdade? Eu disse, verdade. E eu conheci a esposa do Milton, um ou dois filhinhos que ele tinha, e ganhei o primeiro retrato da minha mãe, porque o senhor nunca. Você não tinha retrato dela? Eu disse, pois é, então eu ganhei esse um retrato, né? Tá comigo esse retrato. Ele não mostrou interesse em ver, não. Tudo sobre minha mãe é o título de um dos filmes de Pedro Almodóvar. É interessante que, no filme, o rapaz queria saber a história do pai que não conhecia. Mas a mãe, ao contar quem era esse pai, acaba por revelar muito dela também. Vocês viram no capítulo passado que meu pai não conheceu a mãe, a minha avó Amara. Na verdade, ela faleceu quando ele tinha 2 anos de idade. E minha tia Ilza tinha 1 aninho. E os dois não guardam lembrança dela em razão das idades que tinham. O capítulo parou justamente quando ele, aos 16 anos de idade, descobriu que a mãe teve um casamento anterior com um homem chamado Álvaro Tavares e que ele e a Ilza tinham ainda 3 irmãos mais velhos, Milton, Mildete e Milderval. E meu pai estava justamente tentando buscar o registro de morte da mãe no maior cemitério de Recife. Vamos lá continuar desse ponto? Aí uma moça e um rapaz lá, disse o seguinte: olha, se você sabe o nome dela, eu sei. O nome dela eu sei. Se você sabe o nome dela e tem uma ideia, sabe quando foi que ela morreu? Não, saber quando ela morreu, eu não sei. Disse, não, mas você é inteligente. Você disse que estuda no Colégio Padre Félix. Eu digo, eu estudo no Colégio Padre Félix. Então você, né, sabe fazer. Eu digo, é verdade. Conta. Aí eu fiz um cálculo assim, eu digo, peraí, eu nasci tanto quando estava pô, deve ter sido entre 46, não, 46, não, 48, 47, 48 até 51, por aí assim. Isso é Porque a Ilza nasceu em janeiro de 48. E 48. ela já estava grávida da terceira criança, então você tem que dar pelo menos mais 9, 10 meses do Mas não nascimento dela. é cálculo tão fácil como você está fazendo agora aí, não.
Não foi na minha cabeça na hora. O cara. É porque a gente, quando é mãe, a gente já sabe fazer esses cálculos, entendeu? Aí aí ele pegou e me disse o seguinte: olha, eu vou fazer uma coisa para você. Eu, eu, eu fiquei. Eu fiquei realmente. Você mexeu comigo e eu senti o sentimento seu. Agora, quem tem que fazer esse trabalho é você. Agora você vai fazer esse trabalho que eu nunca permiti que ninguém fizesse isso. Mas eu estou confiante em você. Eu disse, e qual vai ser o trabalho? Ele disse, vamos comigo. Ele entrou num lugar, numa cripta, assim, desceu uma escada num lugar escuro danado, acendeu uma luz mortíssima, uma luz fraquinha, e tinha uma porrada de livrões assim, grandões, bem altos, né? Cheios de poeira, tal. Aí ele começou a limpar assim, e cada livro tinha assim, do mês tal, do ano tal, até o ano tal, assim, sabe? Mês tal, tal. Então ele disse, olha, mais ou menos o que ele está falando é deste livro aqui. Deste livro aqui. Meu Deus, imagina, procurar dia a dia. Limpou lá uma mesa, assim, afastou umas coisas, me ajudou a que pegasse o livro. Olha como é que você deve pegar, cuidado para não rasgar, para não quebrar, postal. Coloque assim, dá para você abrir para lá do carro. Aí você vai tendo, aí abriu a primeira parte, foi me mostrando, olha, aqui tem o nome da pessoa, a data que ela foi enterrada, a causa mortes, o local daqui do cemitério, a rua que ela está enterrada, ou e enfim, tem os dados todos. Cada linha é uma pessoa. Em cada página são 40 e tantas pessoas, de cada página tem. Então você vai virando, você vai ter que ter o cuidado de fazer página, com todo cuidado, né? Se é que ela foi enterrada aqui. Porque você também não tem certeza. Eu digo, mas as pessoas disseram que era mais ou menos por aqui mesmo, porque não tinha outro lugar. O Casamaré, nem Casamaré realmente passou todo mundo que morre lá e enterrado aqui. Aí eu comecei. Eu só sei que num dia só não deu. Eu coloquei 1 ou 2 livros lá, peguei uns 2 livros e tudo. Aí parei no livro lá, era um livro lá que parei, anotei onde é que eu tinha parado. Aí levantei, fui lá falar com ele, disse, olha, já estava tarde, a tarde já estava descambando para começar a noite. Eu disse, olha, eu já fui até tal ponto, eu posso voltar amanhã? Ele disse, pode. Vem amanhã, a partir de tantas horas eu estou aqui, você pode voltar mais. Eu sei que foi cheguei ao 3º dia, acho que foi no 2º dia mesmo, não me recordo mais disso mais. Aí eu fui passando, quando eu cheguei em 49, no 22 de fevereiro. 22 de fevereiro, eu acho que é 22. Eu tenho até esse negócio escrito no papel. E até escrito com a letra dele. E foi ele próprio, o rapaz, que me ajudou, que pegou lá e escreveu 22 de fevereiro. Eu tenho aí em algum lugar. Aí eu anotei, vi lá, Amara Nascimento Queiroz, estava lá, causa mortes, ruptura do útero, tinha um local onde ela tinha sido enterrado. Ele disse, agora, você sabe, né, se a pessoa não teve condições de estar pagando a cripta, não sei o que, aí não se guarda os ossos, né, você sabe, né? Não sei se você sabe dessas coisas. Ele disse, não sei nada disso. Ele disse, já não há restos mortais guardados, porque não houve pagamento, tem que haver o pagamento anual para que se guarde. E foi antes ou depois de você descobrir isso no livro que você foi na casa do Dr. Álvaro? Não, foi após, porque foi esta descoberta que eu levei para mostrar para o meu irmão, Milton, dizendo para ele, quando me encontrei com ele, fui à casa dele, fui sim, porque ele já tinha me ensinado, ele já tinha ido lá. Ele era da aeronáutica, né? O Milton, né? Da aeronáutica, era assim. E aí eu fui na casa dele para avisar para ele que eu já tinha descoberto, levei o escrito, né? E dizendo que, olha, acabou-se a dúvida, porque está escrito no livro, né? Tem inclusive o cemitério, qual é, e está a indicação de qual é o local lá no cemitério onde o enterro havia sido feito. Portanto,
desfizera-se a dúvida. Aí disse, então tá fazer, né? Morreu, morreu. Quer dizer, isso, inclusive, não altera muito o estado de espírito que todos nós estávamos antes, que todos nós temos certeza, aquela mulher que veio trazer essa confusão, essa dúvida. Aí, mas ele disse, mas foi, inclusive, interessante, porque aí foi por causa disso que eu conheci você. Né? Então, foi isso. Ah, sim, aí ele pegou uma vez... Porque você nunca tinha visto nenhuma foto da sua mãe, né? Nada, não sabia absolutamente nada. Não, nada. Então, é a partir dessa ida na casa do Álvaro e do conhecimento do Milton que eu quero que você conte quem era a Mara. Quem foi a Mara? Deixa-me contar esse pedacinho que é importante. Aí, quando eu levei e identifiquei a ele de que havia encontrado, e disse o livro, disse o número do livro, tudo direitinho. Tudo aquilo que eu te contei, eu contei a ele. E entreguei para ele o papel. Eu até havia pedido ao tal homem do cemitério que se ele poderia me dar um certificado. Ele disse, não, porque você é de menor, você não pode fazer uma requisição, uma petição. Aí eu falei que tinha um irmão que já era maior, disse, então, se pede a ele para que venha aqui, ele, como já é maior de idade, mostrando que um documento que é mãe dele, aí ele faz uma petição e nós entregaremos a ele um certificado, uma certidão de óbito. Entendeu? Aí eu disse isso a ele. Não sei se ele teve interesse em buscar ou não. Aí sim, aí ele então, uma vez sabido disso, ele havia antes, uma ida antes, acho que se eu não estou fazendo confusão, numa ida antes desse dia, ele levou-me à casa dele, apresentou minha esposa dele e a um filho ou dois que ele já tinha, tá certo? Aí, neste tal dia que eu fui levar o resultado dessa investigação, e cientifiquei tudo mais, etc. e tal, como eu te contei, ele então me convida para que eu vá até a casa do pai dele, que ele queria apresentar-me ao pai. Aí eu esbocei medo. Eu disse, olha, será que seu pai não vai querer, sei lá, não vai querer tomar as dores contra mim? Afinal de contas, né, eu sou fruto do que aconteceu, né? Ele disse, nada, papai já há muito que já esqueceu isso. Papai. Aí eu fui atrás dele, mas com medo, não vou dizer que não. Aí ele não morava muito distante, nós fomos até a pé, até a casa do pai. O pai tinha lá uma senhora trabalhando lá na casa, uma casa que tinha um jardinzinho, etc. Nós entramos. Você falou que ele estava numa cadeira de balanço na varanda? Exato, Aí ele disse, o Milton disse para ele, papai, eu vim lhe trazer aqui o Ayrton. Aí ele olhou assim, ele já era velho, né? Ele olhou assim e disse, meu filho, aí pegou, se levantou da cadeira, e aí eu fiquei sem saber o que fazer, né? Eu disse, olá, eu tentei esboçar uma palavra ou outra, entendeu? Aí ele pegou, deu-me um abraço, disse, meu filho, e deu-me um beijo. Deu-me um beijo. Aí eu disse, pode sentar ali, sente ali. Aí eu sentei, né? Tinha um sofá assim, em pé da cadeira de balanço, e ele pediu a uma pessoa que estava lá dentro que trouxesse ponche para mim. Ponche é como a gente em Recife chama o que aqui a gente chama de refresco. Então, traga aí um ponche para ele. Aí a moça trouxe assim para mim, eu tomei, agradeci muito. Ou seja, ele foi muito gentil comigo, mais do que gentil, ele foi amoroso, porque um abraço e um beijo, né? Ele deu-me um beijo na face, disse, sente-se, meu filho, como é que você vai? Você estuda? Eu disse, estudo. Aí expliquei para ele o que eu estava fazendo. Ele disse, muito bem, assim é que se faz. Sei o quê. Neste dia, ele pegou, o Milton foi até lá dentro de um quarto lá e remexeu lá por Barará, e trouxe-me uma foto 3x4 da minha mãe. Disse, olha aqui, você que disse que não tinha foto nenhuma dela, eis aqui. Aí eu peguei, fiquei olhando demoradamente,
Agradeci muito. E era a primeira vez que você via sua mãe, certo? Porque eu vi um retrato da minha mãe. A mãe não. O retrato. Sim, mas ela morreu quando você tinha 2 anos, você não lembrava. Então é como se fosse a primeira vez que você está vendo sua mãe. É a primeira vez que eu vi a imagem dela. Uma e imagem. Ela era igual a Ilza. Exato, ela nessa foto 3x4, que dá para ver pouco, né, numa foto 3x4. Mas ela parece muito. Se parece muito com a Ilza. Aí, veja só, e aí teve essa coisa, né? Ele me deu uma foto dela. Você não se assombrou com o fato de que ela parecia com a Ilza? Não, porque nesta foto 3x4 não dá para ver muito essa parecência. Porém, deixa eu te contar, uma vez que eu me encontrei com a Ilza após isto, eu preciso te encontrar uma coisa antes de um papo com meu pai. Mas pulando esse papo, que é importantíssimo, eu encontrei a Ilza e contei para a Ilza todo esse negócio. Aí a Ilza, eu quero saber onde é que é. Eu peguei de tudo o endereço, Gustavo Pó, avisei a ele, perguntei se ele poderia ir, não é? Disse, claro, eu gostaria de conhecê-lo. Aí o Álvaro se espantou quando viu a Ilza, que ele deve ter visto a ex-mulher dele na frente dele, né? Eu não sei como é que foi a recepção, não, mas eu sei que a Ilza, você sabe como é que é, né? Ela se faz muito mais cheguei, estou aqui, alegria, e as pessoas terminam gostando dela, tá certo? E aí ela me trouxe, veja só, me haviam feito crer que só o que restava era aquele retrato 3x4 e eu até o entendi. Mas você não viu mais coisa naquele dia? Foi só. Eu pensei que eles tivessem te mostrado outras coisas. Não e não. Foi a Ilza? Ele deu-me um retrato 3x4. Mas aí vai a Ilza, e a Ilza é muito mais furona do que eu. Não tem nada que ela não consiga, assim como Tatiana. Nossa Senhora, quando a Ilza veio depois, e a Ilza foi e voltou, para começar, ela já levou presentes, que é o costume dela, né? Eu, como eu te disse, quando eu fui com o pé atrás do outro, eu fui inclusive atrás do Milton, fui lá dentro e trouxe um retrato 3x4, me entregou, e tal. Aí eu finalmente me despedi do senhor Álvaro, o nome dele era Álvaro, o pai do Milton, Álvaro Tavares, e ele tinha sido, durante a vida adulta e produtiva dele, ele tinha sido embarcadiço. Embarcadiço é o seguinte, é uma pessoa que trabalha na marinha mercante, que anda, um navio que anda pelas costas do país, vendendo coisas, comprando e vendendo, que os comerciantes usam esse navio para ir comprando e vendendo coisas de uma praça a outra, é assim que faz. Então, ele trabalhava, ele ficava 2 meses fora de casa, porque essa viagem cobria a costa inteira, de ida e vinda, de venda e compra, etc e tal. Muito bem. Mas aí, quando a Ilza foi, e quando a Ilza voltou, nossa senhora, eu queria que você visse, eu tenho aqui em casa, a quantidade de retratos que ela trouxe. Retratos grandes, e retratos esses que, no verso desses retratos, tinha dedicatória da minha mãe. Foi aí que eu vi a primeira vez a letra dela. Muito boa a letra, você vai ver. Aí tem, enfim, você vai ver tudo, esses retratos todos. Foi uma quantidade grande de retratos que a Ilza trouxe. Eu disse, mas a Ilza, por que comigo eu só ganhei um retratinho 3x4 e você ganha esses retratos todos? Porque ela era a pessoa encarnada. Vai ver que era isso, a pessoa encarnada. Era verdade, pode ser isso. Foi me dito que não existia nada, não existia nada, até porque, não sei, eu acho que foi a irmã dele, a irmã do Milton, a chamada Mildete com TH no final. Por sinal, os nomes todos que ela deu aos filhos são nomes ingleses, né? Mildete, Milton, que é o nome em inglês também, como você sabe, Ayrton, que sou eu, né? E o outro, não eram 3 filhos lá? É Milderval. Milderval. Esse nome, né, pai? Não é muito inglês, não, né? Em inglês, sim, eu verifiquei no Google, inclusive. Milderval? É Milderval. Muito bem. Mas então, como é que se chama assim? Nomes que ela havia retirado de alguns livros ingleses. A Ilza que não dá para entender, né? Não, a Ilza não chamava-se a Ilza, ela deu o nome dela à minha irmã,
Era Amara, né? Amara. A Ilza que não gostou desse nome para si. Adulta, ela não gostou desse nome para si. E logo que pôde, foi a cartório e tirou um novo registro. E como ela detestava papai, a Ilza detestava papai, tirou um novo registro, só colocando o nome da mãe, Amara, né? Queiroz, mas se dando um novo nome. não colocando o nome do pai. Uhum. O registro que a Ilza porta, como sendo a identificação de nascimento dela, só tem o nome de mamãe Amara Queiroz. Ela tem o nome de Ailza, ela se registrou como Ailza, né? Como se não tivesse um registro, certo? De Albuquerque também, né? De Albuquerque Queiroz. E então ela fez isso. Mas isso foi muito depois. Aí, muito bem. Então, a Ilza trouxe aquele monte de retratos, eu fiquei, mas eu não estou entendendo, né? Até porque alguém havia me dito que, com ódio do acontecido, né? Os familiares e os filhos não, os filhos eram pequenos, mas os familiares rasgaram todas as fotos, no gesto que você compreende, né? A mulher que foge com um homem e deixa os 3 filhos, né? Isso, inclusive, foi a razão de por quê. Foi aí que nós descobrimos, e Dona Didi, porque naquele tal percurso de buscar descobrir como é que era, onde é que papai foi ou não foi, aí eu chego lá em Caruaru e vou visitar a Dona Didi, né, que foi quem criou-me até os 5 anos, mais ou menos. Aí eu chego lá para a Dona Didi e digo para ela, explico para ela o que é que eu estava fazendo, buscando coisa e tal. E disse para ela que aí contei a história do rapaz que foi lá em casa, me deu um abraço, aquele negócio, barará, né? Mas ainda eu não tinha descoberto ainda que ela estava morta, de fato, quando eu cheguei lá, no caso de Caruaru. Mas eu contei para a Dona Didi que este rapaz apareceu como sendo meu irmão, me deu um abraço, me levou para conhecer a mulher dele, disse que tinha mais outros 2 irmãos, e aí que se contou a história do rapto, né, que não foi rapto nenhum, foi uma fuga consentida, os 2 fugiram de comum acordo, né? Apesar da bravata que ele inventou, mas não houve nem sequer aquilo, segundo me disseram. Então, é isso que você vai ter que voltar agora. Agora que você já me contou essa parte, você vai ter que me dizer, começa agora para mim me dizendo, aonde que Augusto conheceu a Mara? Sim. Primeiro, antes de você dizer isso, eu quero que você me diga, a Mara é filha de quem? Ela fazia o quê? Se casou com Álvaro quando? Ela registrou, olha, papai, não sei se foi com ela ao cartório, né? Mas se não foi, mamãe deu para ele escrito os nomes dos pais dela, que constam no meu registro e no registro da Amara, a Ilza depois, os mesmos nomes dos pais dela, dos pais da Amara. Que, segundo a história que ainda eu sei, trabalhavam num circo e ela estava grávida num circo, o circo estava se apresentando em Recife, mas não só em Recife. A Cândida estava grávida no circo. A Cândida é a mãe, é claro. E você não sabe o que ela era. Você não sabe se ela era trapezista, se ela era bailarina, se ela era palhaço, se ela domava leões. Não sei, porque esses dados não chegaram a mim. Pois bem, aí deixa eu contar-te muito bem. Uma vez que... Mas ela era de um circo português ou não? Ou essa Cândida era brasileira? Um circo português, sim, que estava fazendo uma turnê pelas cidades do Brasil. Né? Talvez não só do Brasil, quem sabe, Uruguai ou Argentina, quem sabe, mas... Certo é que era aqui, está fazendo uma turnê. Mas então Cândida e Pompeu eram portugueses? Eram portugueses, segundo, quer dizer, e certamente não foi papai que foi com esses nomes de cor para dizer esses nomes. Certamente, ou a minha mãe o acompanhou nesse registro nosso, no dia 1º. Provável. É até provável, ou então, se ela não pôde acompanhar, ela entregou por escrito os nomes dos pais dela. Que Augusto não sabia escrever, né? Papai não sabia escrever, papai era analfabeto.
Foi a minha mãe que ensinou ele a desenhar o nome dele. Ele assinava o nome dele, mas ele não assinava. Ele sabia aquele desenho que ela ensinou a ele repetidas vezes, até que ele conseguiu fazer um desenho igual sempre. Veja só, a história que me contaram, e a minha irmã Mildete, que esteve aqui nesta casa, lembra dela? Pois bem, essa senhora é a senhora que Mildete me disse que sabia tudo sobre a minha mãe. E da pessoa que ficou responsável pela criação da minha mãe. Aí eu ligo para essa senhora. Assim, eu sou fulano de tal, me identifico, digo tudo, digo o nome das filhas, coisa assim. Ah, senhor, mas que coisa boa eu falar com o senhor. Que coisa, isso me traz muitas recordações. Enfim, eu estou muito contente. Se a sua mãe era uma doçura de pessoa, aí começou a falar, não sei o quê. Pô. Eu disse, senhora, veja, eu estou interessado, desculpe, a senhora pode falar o que a senhora quiser, é óbvio, mas para que eu não esqueça, eu gostaria que a senhora me dissesse como é que era o nome da pessoa que ficou encarregada de criar minha mãe. Quer dizer, que a minha mãe, a Mara, que é como bebê, foi entregue. A história que me contaram é essa. A senhora, por favor, me confirme ou não. A minha mãe tivera sido entregue a uma senhora que morava lá perto de onde os familiares do senhor Álvaro moravam, e esta senhora ficou, quer dizer, com a responsabilidade de criar a minha mãe, a Mara, inclusive com uma ajuda financeira que a mãe dela, a Cândida, e o pai também, do circo, das cidades onde eles iam, eles mandavam para ela, não sei como, através de que meio, Ou seja, o casal do circo não quis levá-la, não quis levar a criança pequena nas andanças. Levar e encontrou uma pessoa a qual confiou, não sei por que, cargas d'água, como é que conhecia essa pessoa, e mandava um dinheiro para ela todo mês. Muito bem. Aí eu perguntei para ela, para essa senhora fulana de tal, essa que morava em Mossoró, eu perguntei, e a senhora então conheceu essa pessoa que criou a minha mãe? Sim, claro que eu conheci. Deu-me o nome dela, inclusive, disse, olha, e ela foi uma verdadeira mãe substituta, ela só não tinha leite para dar à sua mãe, mas foi um desvelo muito grande, e não sei se você sabe, o casal circense, quer dizer, os pais da Amara, foram com o circo de cidade em cidade, mas quando o circo retornou para a capital lá de Portugal, houve um naufrágio e perdeu-se tudo. Quer dizer, morreram todos. O naufrágio aconteceu e, obviamente, que a partir daí não chegou mais dinheiro. Que história, hein? Pois é. E isso é tudo que essa senhora fulana de tal, que eu tenho o nome dela lá, quando você chegar aqui eu lhe mostro o nome dessa senhora, não sei se ela ainda é viva. E essa senhora lavava a roupa, era uma lavadeira. É que, uma vez cessado o dinheiro que vinha para que ela pudesse tomar conta de Amara, foi ela que, às suas próprias expensas, criou a Amara como se fosse a sua filha. Parece que ela não tinha filho outro algum, né? Passou a ter essa filha, como se fosse filha dela. E deu-lhe educação, quer dizer, coisa que era rara naquela época. Inclusive, deu educação para uma mulher, para uma moça. Deu educação. Tanto é que minha mãe sabia ler e escrever, escrevia bem, como eu vou te mostrar, e foi graças a essa senhora que procurou, não sei se foi em colégio público, em colégio particular, acho que em público, né? Na certa. Pois bem, então, essa senhora foi uma lavadeira, portanto, que morava só, que não tinha ninguém na vida e passou a ter uma filha, e não sei como é que os pais de Amara conheceram esta senhora. Como é que conheceram e por que tiveram a confiança de entregar a sua filha para que ela cuidasse, enquanto eles continuariam no trabalho dele no circo. Muito bem. Aí, com o naufrágio, se é que houve tal naufrágio, que todos morreram e que se perdeu tudo com as coisas do circo, essa senhora passou a criar Amara o tempo todo. E foi essa senhora que
é a partir da casa dela que o namoro com o senhor, como é que é, Tavares? Álvaro. Álvaro, começou aquele namoro ali. Essa senhora me disse que mamãe era cortejada, porque era bonita, por muitos rapazes, mas o rapaz que tinha melhor condição financeira era justamente este Álvaro, porque trabalhava como um embarcadiço dessa marinha mercante, recebia um salário bom, e era a pessoa que tinha mais condições de apresentar-se como o marido financeiro ideal. O marido tinha melhores condições econômicas e financeiras para poder ser marido dela e dar uma vida, sei lá, ou modesta, ou mais que modesta, não sei. E ela me disse, olha, ela casou-se mais com ele porque ele tinha essa condição. Casou-se, etc. E como ele passava um mês, 2 meses navegando pela costa do Brasil, né, nesse trabalho dele de marinha mercante, a Mara ficava com os filhos em casa, porque ela disse, o teu pai era dono, depois eu soube que não era dono, o teu pai era dono de, no caso, uma barbearia, sempre barbearia, veja só, uma barbearia que ficava na esquina da rua da Torre. A Torre é um bairro lá de Recife. Da Torre é um bairro mediano, não é um bairro de ricaço, nem um bairro de pobre, mediano. E ele tinha, no caso, uma barbearia que tinha uns 5 ou 6 barbeiros, e ele era o chefe dos barbeiros e funcionava como se fosse o dono daquele negócio. Depois eu soube, é importante que você saiba também disso, que essa barbearia foi colocada lá por um interesse político do Exército, era para pescar politicamente quem era quem. Porque papai, então, serviu como sendo um informante do Exército para ficar ouvindo histórias das pessoas que moravam por ali, né? E, obviamente, relatava, óbvio, né? Não vai se ter nenhuma... Quer dizer, ele nunca disse para mim que relatava, mas é óbvio que ele não estava ali, né? E quem me contou isso foi ele próprio que me contou, o meu pai me contou. E já era governo Vargas. A casa onde a Mara morava com os seus 3 filhos e com o marido, quando vinha à casa e ficava uma semana lá, sei lá quanto tempo, era bem próximo de onde essa barbearia ficava. Ficava assim umas 5 ou 6 casas depois, na mesma rua. Tá? E fora papai que propusera a minha mãe, porque ela passava por lá para fazer compras, etc. E tal. Só lá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu papai enxerido como ela, né? E não via marido, não via homem nenhum, né? Porque ele estava no negócio, né? E segundo essa própria senhora lá de Mossoró me disse, o teu pai já andava cercando a galinha, né? Expressão dela, inclusive. E ela não se fazia de rogada, não. Expressão também dela. Eu fiquei calado, somente ouvindo. Aí ela disse, inclusive, às vezes, assim, aos domingos, tinha uma praça assim, assim, assado, em que teu pai ia com a Mari e os 3 filhos para essa praça e ele dava pipoca para os meninos, coisa e tal. E ele se fazia de agradável para os filhos, coisa e tal, sei o que lá. E o pessoal da tua mãe, quer dizer, os parentes da tua mãe, os parentes da tua mãe não, porque tua mãe não tinha parente. Os parentes do Álvaro, o irmão do Álvaro. O Álvaro não via com muitos bons olhos esse negócio de então, o senhor fazendo carinho aos filhos dela, tal, mas sei lá. Então, ou seja, ela deixou bem claro a mim que havia quase que um explícito namoro entre os dois. E ele, além do mais, houve esse negócio da proposta de que ela fizesse almoço para os barbeiros dele, para os 5 ou 6 barbeiros da barbearia, para ele também,
né? E parece que eles iam, inclusive, comer na casa dela, em mesa, uma mesa ou duas tinha lá na Então casa você repara que a história se repete, porque Clotilde também fazia quentinha. dela. Mesma coisa, olha, tudo é o mesmo padrão. Mesmo padrão. E aí, não sei o quê, e aí ia uns dois barbeiros iam almoçar, ficava ele mais outros dois, quando esses dois voltavam, iam os outros dois, enfim, revezavam-se. E papai também ia almoçar lá, e pagava, né? Quer dizer, ela tinha uma renda lá desses almoços que ela vendia. Bem, então, essa é a história de como é que conheceram-se. Conheceram-se assim, né? E, segundo essa senhora, houve quase que um namoro explícito durante algum tempo. Papai conta uma história para mim e para o pessoal depois que eu falei desse, né, que eu conheci, barará, aí ele começou a soltar o verbo, começou a me explicar, né? Porque já tinha sabido de tudo, né? Quer dizer, óbvio que esses detalhes que essa tal senhora de Mossoró falou para mim, ele não falou para mim, assim, com detalhe, que estava namorando uma mulher do Você só soube anos depois, é? que meu pai contou-me que que o Álvaro, quando vinha das suas viagens longas, né, a tratava mal, batia nela, né, dava aqui usava Parece a história do galo também, aquela história do galo da Clotilde. a mesma coisa, menina. Só que o galo não era o galo. Não é que o Álvaro gostasse de briga de galo, não. Mas papai cita que passava um homem a cavalo vendendo uns galinhos assim pequenininhos, gagazé, não sei se você conhece, uns galinhos pequenos. Aí ele pegou, comprou vários galinhos, e quando os meninos que sempre passavam por lá, os três filhos, ele deu um galinho a cada um deles, né? E os meninos ficaram contentíssimos e voltaram para cá. Daqui a pouco os meninos vieram chorando para devolver os galos, porque o pai estava em casa, ficou muito puto da vida. Que negócio é esse de um homem tá dando. Tá Dá dando. pipoca, dá galo, dá tudo, né? Ah, que negócio é esse, Gustavo? Pô? Não, ela explicou, mas é os homens que almoçam aqui, o Paulo, se eu não autorizei você a vender, enfim, houve uma confusão e parece que o negócio do almoço parou, porque o seu Álvaro foi contra. Quer dizer, aí eu não soube se depois que ele encetou uma nova viagem, se ela não teria voltado, sei lá como é que foi. Eu só sei que a história que ele me contou, né, e que essa senhora disse, olha, é duvidável que tenha sido assim, essa senhora, que eu contei. A história que ele contou-me depois que eu mostrei que sabia de muita coisa, que não tem essa e tal, e e depois que a Ilza, né? Que a Ilza começou aí, às vezes, ver retratos maiores, gostava, com a Ilza, então, o negócio escancarou-se, né? Aí ele pega e me disse o seguinte, que uma certa noite ele ouviu ela chorando, gritando, que estava apanhando dele, não sei o quê, ele batendo nela, tal. Aí ele disse que foi lá, bateu na porta, disse que era alta hora da noite, sei lá. Aí alguém de dentro pergunta, o marido, na certa, né? Pergunta, quem é que está batendo, o que é que quer? Aí papai disse, eu estou com uma dor, não sei o quê, estou precisando de uma coisa, aqui não é farmácia, aqui não tem médico, não tem coisa nenhuma. Aí papai pegou e disse, olha, cara, não tem dor mesmo, não. Vai abrir essa porta, que senão vai haver bala. Mas, pai, o senhor disse assim, desce. E aí ele, com medo, abriu a porta, bravata, né? Eu acho que isso é bravata. Abriu a porta e papai então disse para Letícia, disse para a Mara, ó, você está vivendo com esse bicho daí, com essa coisa feia aí, né? Porque você quer. Você não precisa se submeter a esse cara e ele ficar apanhando aqui dele, tá certo? Eu não preciso que você pegue nenhuma roupa a mais do que a roupa do corpo. Vamos embora, vamos sair dessa casa, vamos deixar esse peste aí, tal. E disse que a Mara, assim, encolhidinha, foi com ele. Saiu, quer dizer, não precisa pegar nenhuma outra roupa. Eu compro para você roupa, compro tudo que você quiser, eu tenho para você. E se pirulitou com ela. E era alta hora da noite, disse que já tinha um táxi esperando, não sei o quê. Aí papai disse eu disse, mas e o que aconteceu depois? Ele disse, olha,
É claro que eu não ia. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, eu usaria a expressão. Ele não está certo, naquela época não usou essa expressão. Ele não ia dar mole, né? Para que o cara ficar expondo-se ali, tal. Ele disse que qualquer homem, numa situação dessa, contrataria, se ele diretamente não pudesse fazer, contrataria capangas para matar os dois, né? Não é só um que se mata. Então, ele disse que ele teve que deixar, no caso da barbearia, entregar um daqueles barbeiros ali, porque ele ia ter que ficar um bocado de tempo fora. Né? Não sei se contou para os caras o que é que tinha feito, o que é que não tinha feito, o que é que ia fazer, porque isso foi numa noite, altas horas da noite, obviamente, ele não esperou para o dia seguinte, talvez já tenha contado antecipadamente o que é que ele estava planejando fazer e fez. Né? O que eu chamo de uma fuga consentida, e não um rapto, como foi a expressão que lá usou-se, né? Porque ficava, como é que se diz? Ficava menos atacante da honra do homem. O fato de que ele roubou a Mara e não de que ela foi embora. Ela não foi embora. É igual a história de Helena de Troia. Que foi um rapto, né? Não foi um rapto, não existe rapto. Não existe rapto. Né? A mulher vai porque quer. Porque quer, exatamente isso. E ele disse que ele tirou ela de casa assim, fazendo. A bravata que ele me contou foi essa. E nesse ponto da história, temos que voltar a Almodóvar. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a produtora dele se chama El Deseo, O Desejo. Almodóvar é um cineasta que revela os desejos humanos sem julgá-los, só mostrando as consequências do desejar. Como uma sessão de psicanálise. As pessoas têm desejos, sonhos, impulsos, vontades e por vezes realizam esses desejos. O mais triste nesse desejo realizado de Amara é o fato de que ela deixou os filhos ao fugir ali, na cara do marido, diante do amante que se dizia até armado. E pelo que sabemos de seu choro, que a madrinha de meu pai, a tal Didi, contava, Amara deve ter se arrependido do que fez. Se a sorte e o tempo tivessem sido mais favoráveis a ela, talvez alguns anos depois Amara se reaproximasse das crianças, o que certamente não apagaria todos os danos causados a elas, mas os diminuiria. No entanto, 3 anos após essa fuga, ela já faleceu. E de ruptura do útero, grávida de sua 6ª gestação. Uma coisa que os obstetras pedem hoje é um intervalo de ao menos 2 anos entre gestações. Mas se você observar as idades das crianças, meu pai, a Ilza e essa 3ª gravidez, que ela também perdeu o bebê, verá que o intervalo estava muito curto. E se ainda pensar nos outros 3 filhos que ela já tinha e na medicina da época, vai entender que não eram todas as mulheres do passado que conseguiam sobreviver aos seus 11 ou até 20 filhos. Muitas morriam até mesmo no primeiro. Como diz minha mãe, quem tem sorte, envelhece. Amara morreu aos 30 e poucos anos de idade. Eu sou como Almodóvar, não julgo o desejo alheio, mas tenho sempre essas 3 crianças em mente, Milton, Mildete e Milderval. E o arrependimento dessa mãe. Penso hoje nas tais separações amigáveis com guarda compartilhada das crianças. Sem fuga, sem ida de cidade em cidade, sem 3 crianças sofrendo de abandono e sem uma mãe querendo voltar a elas para dizer, olha, só quero viver uma vida diferente com outra pessoa, mas com vocês comigo também. Ela não teve a chance, nem as crianças tiveram a chance. E nem meu pai conheceu histórias da mãe quando criança, porque tudo isso era vexaminoso demais. Sobretudo quando meu avô Augusto se casou novamente com uma moça chamada Letícia. Quando eu conto essa bravata, sem dizer que era bravata, essa história que meu pai contou foi essa. Aí contei a história. Para esta tal senhora de Mossoró. A história que meu pai contou foi essa. Ela disse, olha, não precisava disso. Se aconteceu, eu não sei, mas não teria sido necessário. Bastava ele dizer vamos, ela iria.